Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de 1984 do George Orwell. Vem comigo, vem! Eu terminei esse livro no finalzinho de fevereiro, acho que o último dia de fevereiro, e eu demorei um pouco pra gravar a resenha porque eu não estava totalmente segura ainda sobre o que eu tinha achado do livro, sobre o quanto ele tinha me feito pensar, né? Então eu esperei um tempo e tô aqui no meio do mês de março para apresentar para vocês. 1984 é um livro que foi escrito em 1949. Então, imagina todo aquele cenário pós-Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, né? O mundo todo em alerta o tempo todo, porque não sabia se ia ter uma terceira guerra mundial, como que os ânimos iriam se acalmar ou não. E aí o autor George Orwell escreveu uma distopia que se passava em 1984 de um mundo completamente modificado justamente pelas guerras. Então, na cabeça do autor, em 1984, nós teríamos uma sociedade completamente oprimida por um ditador e as pessoas seriam extremamente controladas de todas as maneiras possíveis. Então vamos lá. A gente tem um planeta que é dividido em 3 grandes continentes: a Oceânia, a Eurásia e a Lestásia. Esses 3 grandes continentes, eles são completamente independentes um do outro, tanto em questão territorial, quanto de população, quanto de recursos. Então, cada um deles consegue se manter, consegue produzir e consumir aquilo que produz, independentemente do outro. Só que para manter esse poder nas mãos dos pequenos ricos, né, dos pequenos ditadores, eles precisam manter aquele sentimento de patriotismo, aquele sentimento de pertencimento de toda a população. E como que eles fazem isso? Através das guerras. Então, em diversos momentos do livro a gente tem a Oceânia em guerra com Lestásia e a aliada da Eurásia, e depois do nada isso muda e eles estão em guerra com a Eurásia e aliados da Lestásia, e o tempo inteiro a guerra é o motivo principal que move as pessoas que vivem na Oceânia, que é onde a gente tem o contato, né? A gente não tem contato com os outros 2 continentes. E aí, dentro desse cenário, a gente tem o nosso personagem principal, que é o Winston Smith, e ele é um funcionário do partido, ele trabalha no Ministério da Verdade, e a principal função dele, a única função dele, na verdade, é modificar documentos históricos para que aquilo que o partido está falando seja verdade absoluta. Então, se um dia a Oceânia estava em guerra com a Lestásia, e de repente isso muda e eles estão aliados da Lestásia, o Winston precisa ir lá e modificar todos os documentos e todos os registros de jornais, livros, dizendo que estavam em guerra com a Lestásia e anular aquilo como se nunca tivesse existido. Esse é o principal trabalho dele. Só que esse nosso personagem principal, ele começa a questionar, né, o partido. O partido é justamente quem controla toda essa sociedade. Então, tem o núcleo do partido, que são as pessoas que realmente conhecem e sabem o que está acontecendo, mas que controlam todas as outras pessoas. E por trás desse núcleo do partido, a gente tem o Big Brother, que é aquela grande imagem de alguém que está te olhando o tempo todo e sabe o que você está falando, o que você está fazendo, e em determinados momentos dá a impressão até que ele sabe o que você está pensando. E justamente nesse livro a gente tem uma expressão que se chama duplo pensamento, que é quando a pessoa tem pensamentos contra o partido, contra o Big Brother, e ela consegue, ela sente que todo mundo sabe desse pensamento errado, e só por ela ter feito esse pensamento, ter tido esse pensamento, que às vezes é involuntário, ele já cometeu um crime, que é um crime contra o partido só de você pensar, é o pensamento crime que eles chamam. E retomando, o Winston ele começa a ter esses pensamentos, e ele passa a escrever um diário, que é uma coisa super perigosa. A chance de alguém pegar é infinito. E aí você deve estar se perguntando, né, como é que o partido consegue vigiar as pessoas dessa forma? Existe uma teletelas, que eles chamam no livro, que são telas gigantes que ficam em todos os lugares. E essa tela, ela te escuta e ela te fala alguma coisa 24 horas por dia, você não pode desligar. Então essa tela, ela fica falando com você, pode ser música de ódio, pode ser algum comunicado do partido, pode ser algum comunicado do próprio Big Brother, e ele fica
ligado o tempo inteiro. E a população não pode desligar essa teletela. Então, o tempo inteiro você está sendo controlado e vigiado. Então, o ato de escrever este diário torna muito mais perigoso, porque aquilo deixa de ser só um pensamento, que ele ainda poderia dar um jeito de controlar, e passa a ter uma prova escrita, né? E nesse meio tempo, aparece um personagem chamada Julia, que é uma personagem que ela está apaixonada pelo Winston, só que nessa sociedade não existe o sexo pelo sexo, não existe sentimento a ponto de você namorar, casar com alguém. Todo tipo de relação humana ela precisa de um objetivo. Então você vai casar porque você precisa ter filhos. Se você não consegue ter filhos naquele casamento, você separa, né? Então, assim, é tudo muito controlado. E os dois sabem que eles nunca vão ter a chance de se casar, porque se o partido percebe que há alguma química, algum sentimento entre as duas pessoas, eles não permitem a união. Então, os dois começam a se encontrar escondidos em lugares da cidade que não tem teletela. Só que eles precisam do máximo cuidado para chegar até esses lugares, porque eles estão sendo controlados o tempo inteiro. À medida que o livro vai passando, você vai conhecendo um pouco da resistência, porque existe uma resistência por trás desse partido, dessas guerras e desse controle, que visa que no futuro, em algum momento, vai existir uma resistência maior do que aquela pequenininha que tem hoje e que o que você faz agora por essa resistência, ela não vai ser vista por você, ela vai ser vista pelas gerações futuras, porque é um processo muito demorado, muito longo. Eles têm consciência de que o controle que eles são submetidos naquele momento, ele demora-se muito para conseguir a liberdade, né? Se livrar desse controle. E aí, gente, a gente tem uma narrativa super intensa, com palavras, diálogos muito diferentes, principalmente dos livros que eu estou acostumada a ler. Eu estou acostumada a ler muito livro infanto-juvenil ou jovem adulto, né? Então, e esse foi um livro com menos diálogos, mais narração, mais explicação, né? Então, assim, o começo do livro inteiro, ele tá te explicando como é que funciona aquela sociedade, que ele é completamente diferente das distopias que você já leu. Então, isso deixa a leitura bem séria, deixa a leitura bem pesada. Então, não é um livro que você vai ler em uma tarde. Você vai precisar absorver alguns detalhes, algumas partes que você fala, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo. Uma coisa muito interessante também que eu achei desse livro é que ele não tem um herói. Ele não tem aquela única pessoa que vai libertar todas as outras pessoas daquele controle, daquela ditadura que existe na distopia, né? Ele te conta a história de uma pessoa. Uma pessoa comum, uma pessoa que não tem nada de herói, não tem nada de super corajoso. É um personagem normal, uma pessoa normal que existiria numa sociedade assim, que tem muito medo de ser pego, que tem muito medo de fazer alguma coisa contra o partido, que tem medo de estar errado, daquilo ser o certo mesmo. E você tem uma sociedade muito maior por trás desse único personagem. Então, você não vai ter um heroísmo, você não vai ter aquela coisa libertadora de agora acabou tudo, nós vamos viver em paz numa sociedade nova. Porque a gente já percebe que aquela sociedade existente daquele jeito, ela já está muito intrínseca naquela população. Então, eles são muito controlados e eles não conseguem se libertar. Eles não têm ainda essa visão de que aquilo é errado e que você precisa ter liberdade. O livro é uma grande crítica, né, a todos os sistemas ditatoriais, tanto de esquerda quanto de direita. Então, ele te mostra muitos pontos de sociedades que você conheceu. Então, por exemplo, você consegue identificar muitas coisas do nazismo, você consegue enxergar muitas características da União Soviética, né, na época da Guerra Fria. Então, você consegue perceber até situações do próprio Brasil que a gente tem vivido, independente da sua opinião política, você consegue perceber que tem determinados momentos que nós estamos repetindo certos padrões que são contados no livro e que já aconteceram em outras ditaduras. É muito interessante para você fazer um paralelo com a nossa vida, nossa situação política atual, não só no Brasil, tá? Mas de diversos outros países, com o que foi escrito aqui. Principalmente porque foi escrito há mais de 60 anos, mais de 70 anos. Então, você consegue perceber que o autor ele não estava tentando te dar uma indireta nem nada disso, mas que a história acaba se repetindo em determinados pontos
e ações humanas se repetem em determinados pontos e você acaba até se assustando com o desenrolar do livro em relação ao que a gente enxergou na nossa história recente por aí. É muito interessante nesse ponto. É um livro super intenso, que eu recomendo muito, eu gostei demais. Foi um livro assim, eu demorei pra ler, eu não li rápido, eu li outros e voltei nele, porque eu queria absorver detalhes mesmo, pensar a respeito. É um livro muito intenso. Quando a gente lê um livro que é muito forte e que nos impacta de alguma forma, a gente acaba precisando pensar muito sobre ele, né? E eu acho que isso é uma característica muito positiva desse livro. Você precisa pensar muito sobre ele, para você entender o que o autor quis dizer, para você entender como certas atitudes humanas impactam em determinados assuntos. Então é muito interessante. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, que vocês me contem a opinião de vocês sobre esse livro, porque eu sei que muita gente já leu, né? Não é um lançamento. Muito pelo contrário, é um daqueles livros que eles transcendem as gerações e que a cada ano mais pessoas querem ler e se identificam. Então eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acharam. Alguém leu recentemente pela primeira vez ou releu? Me conta aí nos comentários, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!